O Internacional estará reforçado para o Clássico Grenal 449 do final de semana. Rodrigo Villagra foi apresentado e garantiu que tem condições de ir para o jogo. Fora das quatro linhas, Paulo Pesolano indicou na entrevista coletiva de ontem que um camisa 9 vai chegar. E eu tenho informações exclusivas sobre a negociação envolvendo Alejandro e a possibilidade dele vestir a camiseta colorada. Tudo isso e mais um F5 no mercado, eu te conto a partir de agora. E é isso, gente. Bora falar sobre as informações do Internacional. Eu sou Douglas Demoliner e conto com a tua participação por aqui. Deixa teu like, ativa as notificações, deixa o hype, compartilha e, claro, se inscreve no canal. Bora tentar atingir a marca dos 19 mil inscritos. Por aqui a comunidade está crescendo. Queria agradecer demais a todo mundo que está ajudando e todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal, tá? E confere aí, rapaziada. Muita gente assiste aos conteúdos, assiste aos vídeos, mas acaba não se inscrevendo. Então, se tu puder fazer essa boa aí, é de graça e tu me ajuda demais. Com o like, hypezinho e também se inscrevendo. Gente, aqui diretamente do pátio do estádio Beira-Rio, depois da entrevista coletiva de apresentação, a rápida entrevista coletiva de apresentação de Rodrigo Villagra, novo camisa 5 do Internacional. Jogador que se mostrou ainda, né, bem tímido, né, não é de muitas palavras, não entendeu muitos dos questionamentos em português, né, ele até se soltou um pouco mais quando o colega Tim Langerdorf acabou fazendo a pergunta em espanhol, questionando ele se ele pode ser um 8 ou um camisa 5, e ele deixou claro que prefere ser camisa 5, primeiro homem, primeira função do meio campo, e respondeu, quando questionado, né, respondeu rapidamente, simples, mas deixou claro que vai para o jogo contra o Grêmio. Para o Clássico Grenal 449, Rodrigo Villagra estará em condições, ele vai para o jogo e estará, quem sabe, inclusive, sendo um dos titulares do Internacional. Isto porque ele vinha fazendo trabalhos, né, de pré-temporada lá em Abu Dhabi, junto com o CSKA Moscou, e chegou bem fisicamente, fez todos os testes, o próprio Fabinho Soldado deixou muito claro essa situação, que ele estava trabalhando normalmente, se junta ao elenco, hoje, né, o Internacional se representa para um trabalho regenerativo, terá atividade de sexta-feira mais intenso, no sábado à tarde finaliza a preparação para o Clássico Grenal e o Rodrigo Villagra deve estar entre os relacionados, seja como titular ou como reserva. O fato é que ele ganhará minutos no jogo contra o Grêmio para estar em campo contra o Atlético Paranaense. Então ele garantiu que vai para o jogo. Rodrigo Villagra estará em campo no Clássico Grenal 449. Agora, gente, eu quero falar com você sobre negociações e situações, claro, atualizações fora das quatro linhas. Nós falávamos sobre o CSKA Moscou, que era o time onde estava o Rodrigo Villagra, e tem outro jogador no elenco da equipe russa que interessa muito ao Inter. E é uma pequena novela que já está se formando, essa situação envolvendo o Internacional e a possibilidade de contratar Alejandro. Mas não só pelo fato de ser o Alejandro, mas o fato do Inter estar buscando um camisa 9. E o Paulo Pesolano, na entrevista coletiva concedida depois da vitória sobre o Inter de Santa Maria, deixou escapar que o Inter sim está contratando um centroavante. Eu vou colocar aqui o áudio, a resposta, né, o vídeo com a resposta do Paulo Pesolano e quero ver se vocês concordam comigo com a impressão deixada nessa resposta. Ele deixa escapar, tenta corrigir, né, sobre essa situação, já que ele fala, elogia o Borré, fala que o Internacional vai buscar um camisa 9 e depois ele meio que se corrige falando sobre a situação financeira. Vamos acompanhar. No. En el momento, a veces puede ser Borré, a veces puede ser otro jugador que tenga que llegar en profundidad por dentro. Así que no. Eu estou muito contente com o Borré, trabalhador pra caramba. Se o torcedor vê como trabalha Borré, é impressionante. Ele começou o ano muito bem, fez goles, hoje fez, mas estava fora de jogo. É um jogador pra caramba que temos. E com o trabalho que está fazendo vai ser perfeito. Mas pode chegar outro jogador, aí. Mas sabemos el momento de Inter, el momento económico que está pasando, así que nos, con lo que tenemos, con lo que dé la directoría, nos vamos a estar contentos, vamos a trabajar, vamos a tirar lo mejor deles. Así que vamos a ver, mas lo más seguro que llegue otro jugador también ahí para ayudar. Tá aí a palavra de Paulo Pesolano.
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim ficou muito claro que ele deixa escapar ali em determinado momento que o Inter está trazendo esse centroavante, está trazendo essa opção, esse camisa 9 para auxiliar e ser uma alternativa ao Rafael Santos Borré, quem sabe até mesmo jogar juntos. E esse nome é o Alejandro. Tá? Conversando com algumas pessoas aqui no pátio do estádio Beira-Rio, ficou muito claro que o Internacional está na busca desse camisa 9. E o nome do Alejandro, obviamente, é muito ventilado. Cheguei a ouvir por aqui que quem não gostaria de contar com o futebol do Alejandro, é um ótimo jogador. Então é um cara que tem muito respaldo, é um cara que seria uma contratação, sim, do capa, do departamento de futebol, todo mundo junto, todo mundo avaliza essa contratação, mas é um negócio difícil. E a gente trouxe aqui o principal empecilho, é como será ao final de um ano de empréstimo. Ele vai ter opção de compra ou terá a obrigação de compra. É isso que está, né, dificultando um pouco as negociações. O Alejandro está treinando na Rússia, participando da pré-temporada lá em Abu Dhabi, em Abu Dhabi, não na Rússia, perdão, está se preparando em Abu Dhabi para o campeonato russo, né, os treinos de pré-temporada. Só que, como eu já falei aqui, vocês estão sabendo, a família dele está no Brasil. A família dele está no Brasil. E eu consegui outras informações com pessoas próximas dele em relação a esse acerto estar cada vez mais próximo. A negociação avançou, tá, pessoal? Tem gente, inclusive, próxima dele que já chegou a me dizer, ó, cara, até onde a gente sabe já está fechado. Só que eu não tenho como cravar essa informação porque eu ainda não confirmei com outras fontes. Mas está adiantado, está numa negociação que a gente pode dizer que está caminhando bem, mas ainda faltam detalhes. Então não vou cravar ainda, não vou dizer que o Inter acertou, porque se tratando de negócio de futebol, tudo muda rapidamente. Mas existe um encaminhamento, o Inter está confiante, o jogador está confiante de voltar para o futebol brasileiro. Inclusive tem um bastidor interessante, tá? O Alejandro, ele trabalha com um personal particular, tá? Tanto físico, né, técnico, tudo mais, até de mental. E essa pessoa estava também em Minas Gerais. E ele estava indo para a Rússia. Ele já estava iniciando o seu trajeto para a Rússia. E segundo uma pessoa me falou, o Alejandro entrou em contato com ele e falou assim, ó, não vem, não precisa vir, porque eu tô indo, né, tá vindo para cá. Então, inclusive, ele foi tirar um período de férias, né, tá indo para Salvador agora esse personal, e aí ele deve se juntar ao Alejandro e à família do Alejandro em Minas Gerais antes de vir para Porto Alegre. Mas é uma negociação que está caminhando, eu diria que é o nome que o Inter quer, e o Inter está colocando todas as fichas para contratar esse jogador. Tá certo, gente? Outras situações de negociações, tá? Alguns nomes que a gente acabou batendo aqui com pessoas do Internacional, tá? O principal nome, até tem muita gente que questionou nos conteúdos e também lá no meu Instagram, quem não segue ainda, segue lá, @DouglasDemoliner, sobre o Angeleri. É uma negociação muito difícil, tá? Por mais que ele esteja livre no mercado, ele não ficou no Corinthians, né? O Corinthians até tentou, queria ficar com ele, mas não conseguiu chegar nos valores, acertar. Não sei exatamente o que aconteceu, mas perguntando para pessoas por aqui, se questionou esse nome, ele falou, cara, não ficou lá, é uma negociação muito difícil, é um negócio muito complicado. E que o Inter monitora, tem interesse no jogador, mas, obviamente, tem que esperar tudo acontecer nos próximos dias. Mas é um jogador interessante, principalmente pelo que a gente está vendo, né? Lateral experiente, defensivo, que pode fazer a defesa também, a zaga. Vamos ver o que vai acontecer. Tá certo, gente? Deixa nos comentários aí o que tu acha da opção do Alejandro, o que tu achou da apresentação do Rodrigo Villagra, o que tu achou desse posicionamento, né, dessa indicação deixada, né, desse detalhezinho, esse vazamento mais ou menos deixado pelo Paulo Pezzolano. Eu quero saber a opinião de todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!